É esse o Brasil que queremos? Vale uma explicação agora, antes que os acontecimentos se precipitem e esses marginais infiltrados no PSC se evadam para lugares incertos e não sabidos depois de negarem descaradamente todas as acusações. O PSC do Everaldo e do Antônio Olibone certamente não é o PSC de Pedro Aleixo, de Vitor Nossas e de vários outros denodados companheiros. Aquele PSC do Everaldo e do Olibone é o PSC da família Lava Jato. Recebeu e tem recebido vultosas quantias do governo por mediação de Everaldo Dias Pereira das empresas ora processadas por corrupção, lavagem de dinheiro e sabe-se Deus lá mais o que. Desde 2012, conforme constam nas prestações de contas do PSC e de seus candidatos perante o Tribunal Superior Eleitoral, constata-se, sem sombra de dúvida, pois que se trata de documentos oficiais de domínio público, o PSC de Everaldo e Olibone e seus candidatos, alguns eleitos, se locupletaram de dinheiro público extorquido da Petrobras e de tantos e quantos provedores mais, estando hoje sujeitos às penas da lei por terem recebido dinheiro oriundo de ilícitos penais, estando já encarcerados os principais titulares dessas empresas que acreditavam, algumas, serem as maiores do mundo. É esse o Brasil que queremos? São esses os políticos e os partidos políticos que queremos? 98% dos parlamentares federais e um sem número de parlamentares estaduais, em cerca de 28 partidos políticos, inclusive o PSC de Everaldo e Olibone, foram eleitos com dinheiro criminoso, espúrio e desonesto da Lava Jato, segundo informa o Ministério Público Federal, que promete apuração e punição vigorosa para todos os casos, sem exceção. Esse sim é o Brasil que queremos. Sem a determinação e a participação efetiva do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, o Brasil já teria se transformado num verdadeiro e irrecuperável mar de lama. Os parlamentares de outros partidos que apoiam Lula e Dilma são incomensuravelmente piores que os do próprio PT. Esses acreditam no engodo, na hipocrisia, no crime, como forma de chegarem ao poder. Aqueles são de tal ignomínia e descaramento que pregam de democratas e bonzinhos e recebem alegres as 30 moedas de Judas Iscariotes. E olhe bem, essas moedas hoje transformaram-se em milhões e bilhões, levando em conta juros e correção monetária das moedas mais valorizadas do mundo. Sabendo da oposição de Vitor Nossas, que em nenhum momento compactuou com a infâmia de apoiar Lula e Dilma, esses facínoras, pessoa que comete crimes de maneira cruel e perversa, tramaram um complô secreto, combinado entre diversos indivíduos componentes da Convenção Nacional para destituírem Vitor Nossas da presidência nacional. Naquele fatídico dia 17 de julho do corrente ano, na sede nacional do partido em Brasília, no Distrito Federal, Vitor Nossas lá compareceu sem saber da trama urdida contra a sua pessoa, depois, alertado por vários companheiros, foi examinar as prestações de contas daqueles que haviam se sublevado contra a sua posição de presidente nacional e constatou que todos, com raríssimas e honradíssimas exceções, estavam irremediavelmente envolvidos na Operação Lava Jato. Tal a desfaçatez dos conspiradores que, liderados por Olibone e Everaldo, tentaram, num determinado momento, até descaracterizar o nome do partido, substituindo o social de origem por socialismo, prontamente impugnado por Vitor Nossas, que impediu a manobra. Não satisfeitos, tempos depois, tentaram descaracterizar e adulterar
o símbolo original do peixe, acima mostrado, substituindo-o por um arremedo grotesco que não deverá ser utilizado por nenhum dos correligionários do PSC de Pedro Aleixo. Mais grotesco ainda, insuportável e inadmissível é o fato de terem usado recurso da Lava Jato para comprar ministro do TSE em seu favor de forma ignóbil, desonesta, desrespeitosa, criminosa e, pior ainda, tem velada e anonimamente ameaçado de morte Vitor Nossens e seus familiares em função das denúncias formuladas. É esse o Brasil que queremos? Certamente que não.